Bien, entonces vamos a empezar. Voy a leer un poco en español los términos de uso y después lo voy a decir en portugués para que cada uno de ustedes dé ¿cómo se llama? La aceptación de los términos de uso de imagen y voz. ¿Está correcto? Entonces, bueno, a todos los que están presentes en esta sesión, en los términos de uso e imagen, en las sesiones coordinadoras de los grupos del 14º Encuentro ClioPsique, que está ocurriendo de vía remota por Microsoft Teams, la misma será grabada y publicada en el canal del Laboratorio de Historia y Memoria de Psicología ClioPsique del Instituto de Psicología de la UERJ por YouTube. Declaro que estoy consciente y autorizo a título gratuito utilizar mi imagen en todo y cualquier material como imagen de video, foto, voz, capturas en el evento. Los materiales podrán ser vehiculizados en cualquier época sin previo aviso por cualquier tipo de media electrónica vinculada al ClioPsique, como sitios de páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentro de otros. También declaro que esa imagen no violan los derechos de imagen, de privacidad que cedo y que tengo conciencia del material constituido por imagen y sonido pertenece exclusivamente al Laboratorio de Historia y Memoria de la Psicología de ClioPsique del Instituto de Psicología de UERJ, siendo este término fijado en Río de Janeiro el 5 e 6 de novembro del 2020. Agora vou falar em português. Os termos de uso da imagem e voz ordenadas do grupo de trabalho do 14º Encontro ClioPsique estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal de YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia ClioPsique do Instituto da Psicologia da UERJ. Declaro estar a título gratuito utilizar a minha imagem em todos e qualquer material como imagem de video, fotos, voz capturados no evento. Os materiais poderão ser vehiculizados em qualquer época, sin previo aviso, en cualquier tipo de media electrónica vinculada ao ClioPsique, como site, página en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentro de otros. También declaro que esas imágenes no violan los derechos de imagen y de privacidad dos cedentes, y que tengo ciencia que este material constituido por imagen y sons pertenecen exclusivamente al Laboratorio de Historia y Memoria de la Psicología ClioPsique do Instituto de Psicología da UERJ, Río de Janeiro, 5 e 6 de novembro de 2020. Então, a Aimee Lescano, você está ciente de isso? Sim. A Florencia Adriana Mascioli, está ciente? Sim, sim. Sim, sim. Bien. A Josiane Sueli Beria, está ciente? Sim. O Rodolfo Luis Leite Batista, ¿está ciente? Sim. Y o Will Farias Nobre, ¿está ciente? Sim, eu estou ciente. Bom, então, nosso encontro agora, não sei, Tawane, se a gente já começa com a transmissão ou já começa as apresentações. Pode começar com as apresentações. Eu posso me apresentar rapidamente para todos, né, como a monitora dessa sessão, né, juntamente aí, dando uma ajuda ao Fernando, precisando de alguma coisa, só comunicar, sinalizar, estarei por aqui. Bem, obrigado, Tawane. Nada. Então, a ideia geral da organização da sessão é que vocês se apresentem em 10 minutos cada as suas palestras. Então, a partir disso, no final, a gente vai fazer uma sessão de questões e perguntas para discutir as mesmas, as interseções delas e demais, não? A gente vai começar com o trabalho da Aimee Lescano e Ana Maria Talac,
la evaluación de la memoria en los inicios de la orientación y selección profesional en la Argentina, entre la tradición experimental y la psicología aplicada, 1920-1947. Cedo a palabra para você, Aimé. Você pode comenzar a presentación. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos, que tuve una entrada accidentada y no llegué a saludarles. Bueno, este es un trabajo que escribimos con Ana María Talac, que es mi directora de tesis doctoral. Yo estoy realizando el doctorado en psicología en la Universidad Nacional de La Plata, con el financiamiento de una beca doctoral de la universidad, y mi proyecto de tesis tiene que ver con analizar en clave de género los saberes desarrollados por las psicotecnias, por la orientación profesional y por la selección en Argentina en el periodo 1925-1955. En este trabajo nos propusimos profundizar en relación a los saberes vinculados a el primer instituto que profundizó en estos saberes en la Argentina, que fue el Instituto de Psicotécnica y Orientación Profesional, que fue fundado en 1925 como una entidad que en principio dependió del Estado, pero que bueno, luego por razones políticas y de movimientos políticos en nuestro país, perdió el financiamiento. Esto para contextualizar un poco este trabajo. Entonces, en este instituto se desarrollaron distintos proyectos vinculados a la orientación profesional de los jóvenes próximos a egresar de la escolarización primaria y secundaria. Por otra parte, tareas de selección profesional propiamente dichas, en relación a las cuales hubo una creciente vinculación con distintas empresas privadas más a fines de la década de los 30 en relación al instituto. Y por otra parte, el instituto llevó a cabo un proyecto que tuvo una duración muy breve, pero que me parece relevante destacar como para contextualizar un poco su tarea, que fue un proyecto destinado a formar profesionales especialistas en orientación y selección profesional con el título de consejeros en orientación. Bien, en relación al trabajo del director de este instituto, que se había formado con Wundt en Alemania, que era Carlos Liestinghaus, que había realizado su tesis con Wundt, dedicándose a abordar la metodología para el estudio de la memoria. Liestinghaus sería el director de este instituto que les menciono, y al llegar a la Argentina para insertarse en primer término como docente de distintas instituciones, como el Instituto Nacional del Profesorado Secundario y después la Facultad de Filosofía y Psicología de la Universidad del Litoral, y bueno, tuvo un breve paso por la Universidad de Buenos Aires también. Liestinghaus realizó en nuestro país distintas publicaciones, y en estas publicaciones identificamos dos líneas. Por un lado, una línea vinculada a sus primeros trabajos, en los cuales él retomaba los temas que había trabajado en su tesis doctoral en relación al estudio de la memoria y en relación más a cuestiones metodológicas sobre el estudio de los procesos psicológicos, y por otro lado, otra línea más ligada a las prácticas de orientación y selección profesional, más desde su lugar de director de este instituto. Bien, entonces en relación a estas dos líneas, la pregunta que nos hacíamos con Ana María, se habían articulado las teorías sobre la memoria
y estos desarrollos más de corte psicofísico con las prácticas psicotécnicas llevadas a cabo efectivamente en la Argentina, en particular en el marco de este instituto que les menciono. Y en relación a las fuentes que utilizamos tanto estas publicaciones de Yestinghaus como otras publicaciones más de corte institucional del Instituto de Psicotécnica y Orientación Profesional, como, bueno, las memorias del ejercicio social, otras publicaciones varias como algunos folletos, publicaciones en revistas especializadas, así como también materiales didácticos que estaban más orientados a las tareas de orientación profesional. Y también utilizamos otras publicaciones de miembros y actores institucionales que habían estado ligados a la tarea del instituto, como Gregorio Fingerman, Delia María Silva, Juan Kaplan y Leopoldo Mata, que luego continuarían vinculados a estos saberes en la Argentina y durante el peronismo ocuparían distintos cargos en otros institutos dedicados a la orientación y a la selección profesional, y que recuperaban parte de esas prácticas llevadas a cabo. Esto lo señalo porque es interesante, porque no hay registros de fichas o algún tipo de material que nos permita como ver más directamente cómo se realizaban esas evaluaciones. La memoria en ese sentido. Bien, no sé si estoy hablando muy rápido. En relación entonces a estas primeras publicaciones que les mencionaba de Yestinghaus, en las que él abordaba la memoria, lo que encontramos es que el autor ubicaba la memoria dentro del estudio de las disposiciones, haciendo como una distinción entre lo que implicaba estudiar los procesos actuales de conciencia y estudiar procesos no actuales, es decir, disposiciones. Y lo interesante de esos trabajos es cómo señalaba de manera muy crítica la dificultad de poder medir a la memoria y pensar a la memoria en relación a metodologías disponibles. Digamos, él retomaba qué pruebas había realizado en su tesis doctoral y qué resultados había obtenido, pero se mostraba muy crítico respecto a poder decir que distintas pruebas estuviesen midiendo los procesos, ¿sí? Y entonces, en este punto, desde esta crítica, señalaba la necesidad de que al efectuarse comparaciones de tipo entre los resultados obtenidos por distintas técnicas, lo que era necesario era incluir otro tipo de estudios más de tipo cualitativo, destinado a pensar cómo influían otros procesos en esas categorías de memoria evaluadas por las distintas pruebas. Fundamentalmente, en relación a este estudio cualitativo, lo que él destacaba como relevante era pensar cómo el aprendizaje influía en las tareas de memoria evaluadas por las distintas técnicas disponibles. Bien, lo mismo en relación a cómo Yestinghaus señalaba que tenía que incluirse la memoria dentro del campo de la orientación y la selección profesional. Lo que encontramos es que en ese sentido el autor iba a sostener que también era relevante que las evaluaciones de los procesos psicológicos y en particular de la memoria se hayan vinculadas a entornos naturales, como consideraba que era el entorno escolar, de ahí la importancia del vínculo entre la acción del instituto y lo que eran las instituciones educativas,
y criticando entonces la artificialidad de las mediciones de laboratorio. Bien, por otro lado, en relación a las prácticas desarrolladas a cabo por el instituto, lo que encontramos como interesante fue que había una observación similar a lo que planteaba Yestinghaus en relación más al estudio experimental de la memoria. Los autores vinculados al instituto señalaban que la memoria no era más que una calificación genérica que refería a un proceso psíquico que estaba compuesto por distintas formas recordativas y que entonces lo relevante al pensar su evaluación no era tanto pensar en categorías o en tipos de memoria, sino pensar en perfiles profesionales o perfiles de las profesiones que se iban a evaluar, pensando esto en relación a la selección profesional, y que entonces lo interesante era diseñar test ergológicos, test en los cuales el sujeto desempeñe tareas similares al trabajo profesional al cual aspiraba. Y lo mismo, una crítica aguda en relación a la medición de las funciones psicológicas de manera aislada. La evaluación de la memoria en estas prácticas, por lo que pudimos relevar, se realizaba o se incluía dentro del examen de la inteligencia y en términos generales, para las tareas vinculadas a la orientación profesional, se discriminaban algunas categorías o algunos tipos de memoria que tenían que evaluarse, como por ejemplo la memoria de formas, la memoria de órdenes verbales, o el reconocimiento de números y la identificación de nombres, pero pensando más en términos de las tareas que debían desempeñar los sujetos, más que en una conceptualización profunda o detallada sobre qué consistía ese tipo de memoria. Y por último, otro aspecto interesante en relación a las prácticas de orientación y selección profesional es que se destacaba esta necesidad de crear exámenes especiales en relación a las aptitudes o las capacidades relevantes para algunas profesiones específicas. Entonces, por ejemplo, Leopoldo Mata, que desarrolló un método de selección para los agentes, para la policía, consideraba que la memoria no era importante para la profesión de policía, pero que sí había algunos aspectos que tenían que tenerse en cuenta, como por ejemplo la capacidad de exactitud de testimonio. Bien, por último, para no extenderme más, como conclusiones en relación a este análisis, algo interesante que pudimos observar es que la línea experimental, si bien estuvo presente en los primeros trabajos de Yestinghaus, fue utilizada parcialmente en las evaluaciones propuestas por el instituto, dado que se consideró que era mucho más relevante privilegiar la evaluación de los usos de la memoria en situaciones, diríamos ahora, ecológicas. En ese momento Yestinghaus se refería a condiciones naturales, en contraposición a la artificial de laboratorios. Y nos pareció muy interesante el hecho de que muchas décadas antes de que la psicología cognitiva considere que la memoria no era un constructo unitario y dé cuenta de este hecho, en el trabajo desarrollado por el instituto, la evaluación de la memoria consideraba esto, consideraba que se distinguían distintos tipos y que en todo caso lo relevante para la evaluación eran los usos de la memoria.
Y entonces nos parecía que esto daba cuenta de la importancia de los fines prácticos para la evaluación de las funciones psicológicas. Así que bueno, muy resumidamente sería eso. Disculpen, yo tenía un PowerPoint muy prolijo, pero tengo miedo de tocar algo y que se me caiga la conexión de nuevo, así que... Perfecto, no te das problema, creo que quedó bien explicado el núcleo, digamos, del estudio y creo que va a dar para charlar al final. Bien, entonces continuamos ahora con la familia como objeto de intervención sí entre Estados Unidos y Argentina a través del genograma 1970-1988 de Florencia Adriana Macchioli. Cuando ya estemos cerca de los 10 minutos, vuelvo a prender mi cámara, Flor. Gracias, Fernando. Para que sepa que hay que redondear, digamos. Fantástico. Y una pregunta, porque no conozco esta plataforma. Yo tengo un PowerPoint. ¿Lo podría compartir? Sí. Fíjate que viene en el medio, existe compartir, abrir bandeja de uso compartido o algo así, en el propio Team. Al lado del micrófono tenés compartir y ahí tenés que compartir la pantalla. Perfecto, así es más clara y más rápida la presentación. Muchas gracias, Fernando. A ver. Bueno, mi manejo del portugués es muy malo, así que lo voy a comentar en español y trataré de ir despacio, ¿sí? En los 10 minutos que tenemos para poder complejizar la dinámica, ¿sí? Lo que me interesa discutir con ustedes hoy. Este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación que se llama Centros y Periferias, Circulación, Recepción y Transformación de Saberes de la Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis en la Argentina a lo largo del siglo XX. Y este proyecto de investigación ha tenido dos objetivos principales. El primero, la elucidación de las nociones de centro y periferia, que mañana a las 2 de la tarde vamos a exponer puntualmente un trabajo sobre estas categorías historiográficas. Y el segundo objetivo, que es en el que yo más me voy a detener hoy, es el uso de esas categorías para el análisis de procesos históricos concretos. Y en este caso yo voy a tomar a la familia como objeto de intervención psi entre fronteras, en este caso a partir del genograma, que ahora vamos a ver de qué se trata este instrumento, ¿sí? No sé si no estamos escuchando el sonido. Eu parei de ouvir, não estou ouvindo. Sim, cortou. Então, a gente vai esperar um minuto, como a organização pediu. E aí, qualquer coisa, a gente começa com a próxima apresentação e depois retoma. Esse estudo ele recupera a circulação dos usos realizados do teste ABC, que é do brasileiro Lourenço Filho, na zona de Cuyo, Argentina, durante as décadas de 50 e 60. O Lourenço Filho, ele foi um intelectual que se destacou pela influência na educação brasileira e que impactou no desenvolvimento da psicologia nesse campo, tanto no Brasil, mas ele não se limitou somente no Brasil, senão que ele também teve aportes, e que os aportes dele transcenderam o Brasil, chegando à Argentina e até o interior da Argentina, como é a zona de Cuyo.
Bom, para realizar esse estudo, eu revisei os anais do Instituto de Investigações Pedagógicas e Psicopedagógicas, que era uma revista científica da época, publicada pela Universidade Nacional de Cujo, que atualmente é a Universidade Nacional de São Luís, que tinha a sede aqui em São Luís, capital. Bom, se no período anterior a psicologia ela estava preocupada em estabelecer a normalidade do ser argentino por meio principalmente dos aportes dos estudos com base na estatística, respondendo a um contexto da conformação da Argentina como uma nação e a universalização, a lei de universalização da educação, para o período em que esse estudo se dedica, esse estudo se propõe, o interesse estava posto principalmente na questão da alfabetização. E o período estudado, no período que eu estudo, tanto um clima internacional era impulsado pela Unesco, principalmente, para o combate ao analfabetismo. O analfabetismo já vinha sendo um tema em algumas décadas atrás, mas seguia sendo uma problemática social, principalmente na América Latina, e ganhou nesse período uma grande centrabilidade. Na Argentina, especificamente, esse desenvolvimento de políticas de Estado foi iniciado principalmente pelo peronismo, que implicou uma importante redução nas taxas anteriores de analfabetismo, mas ainda era um problema bastante importante no interior do país, né? E na zona de Cujo, os principais expertos, guiados por essas demandas locais e atravessados por esse clima de época, eles desenvolvem diversas investigações sobre a questão da leitura, principalmente a leitura silenciosa, onde eles fazem uso de diversos testes, e entre os principais testes estaria presente o teste ABC do Lourenço Filho. A aplicação desse teste respondia principalmente à finalidade de estabelecer a madurez para a aprendizagem da escritura e da leitura. E selecionava os alunos e classificava para que as classes pudessem ser homogeneizadas e ficar os alunos mais similares possíveis. Ainda seguia existindo nesses estudos, nessas investigações, certa preocupação pelo estatístico, que era típico do período anterior, mas nesses estudos não perde importância esse tema. O teste, ele distingue diversos elementos psíquicos que estão presentes no processo de aprendizagem de leitura e escritura. O teste do Lourenço Filho, ele tinha tanto como coordenações motoras visuais, diferentes apresentações de memória, capacidade de atenção e fadiga, entre outros fatores. Então, ele tinha uma boa relação de todos esses fatores que implicariam nas condições positivas para a aprendizagem da leitura e da escritura. Para o período que a gente investiga nesse estudo, é importante destacar que todas essas investigações elas eram realizadas por maestros e docentes universitários, porque ainda não existia na década de 50, as carreiras de psicologia. A carreira de psicologia, ela vai ser, em Cujo, especialmente, ela vai iniciar no fim da década de 50. Então, não havia ainda psicólogos formados. Então, esses estudos, se bem tinham um certo caráter psicológico, eles eram realizados por docentes e maestros. O teste de Filho foi um dos testes que mais circularam na zona de Cujo no período, junto com os testes de Terman Hill, Budenow, Wessler e Raven, e o psicodiagnóstico de Rochat.
sendo um dos primeiros que passou a compor a biblioteca do Instituto de Investigações Pedagógicas e Psicopedagógicas, que era o principal centro de investigações do período na zona de Cujo. Na zona de Cujo, não, em São Luís, especificamente, porque também tinha alguns outros em Mendoza. A investigação mais detalhada que fez uso do teste ABC, que a gente teve acesso nos anais, foi a investigação realizada por Cleonice Romito e Oswaldo Fittipaldi, e que incluía em torno de 350 alunos da Escola Primária de San Juan e 103 alunos da Escola Primária de Olavária, tá? Segundo esses autores, o teste já tinha uma história precedente, ou seja, ele tinha chegado na Argentina em 1937, e ele foi muito bem recebido pelos especialistas da época, porque eles viam esse teste como um teste de fácil aplicabilidade, e ele era bem delimitado nos propósitos ao que ele se propunha a medir, digamos, a avaliar. No estudo a gente pode resgatar que as referências a esse teste vai até 1958, ou seja, foi 22 anos que esse teste teve uma boa circulação na zona. Durante a década de 60, a gente já não vê menção sobre o teste, mas a gente continua encontrando referências ao trabalho do Lourenço Filho, que é relacionado com o tema da maduração na leitura e escritura, que é reconhecido até o 7º tomo, que é um dos últimos da revista que a gente analisa, que é de 1962 a 1965. Bom, eu vou estender um pouco, vou transpassar um pouco o tema do teste do ABC do Lourenço Filho e falar um pouco dos testes em geral, porque me parece importante nesse momento, pelos fatos que aconteceram nos últimos dias no Brasil, recuperar uma questão que é de outra investigação, que complementa o que foi investigado nesse estudo apresentado, que faz um ponto à parte, dizendo que muitas das investigações e aplicações de testes, elas foram realizadas em escolas, mas elas também foram realizadas em instituições de acolhimento infantil, em casas de infantes, digamos, que cuidavam de crianças órfãs. Essas instituições tinham presente muitas meninas vítimas de sobreviventes de violações e abusos sexuais, e grande parte delas terminava sendo revitimizada e patologizada quando se aplicava esses testes, e me parece muito interessante para o período dos últimos acontecimentos resgatar uma frase que eu encontrei nos anais para pensar esses últimos acontecimentos no Brasil, em que a gente viu, infelizmente, um advogado humilhando uma vítima, uma sobrevivente de abusos, em meio a como se diz, a um júri, a um julgamento, e em que, em realidade, a humilhada foi a demandante, né? Então, eu trago isso para ver também, desde a psicologia, desde a história da psicologia, como isso não é de hoje e como também esteve presente na psicologia. Então, nos anais, eu vou ler uma parte dos anais que fala sobre isso e que me pareceu interessante resgatar para pensar sobre a realidade atual desde o contexto histórico. Uma grande proporção dessas menores pertenceram ao serviço doméstico, onde se registra frequentemente a mudança de lugar
E a norma geral é que não se ajustem às condições exigidas pelos seus empregadores, enquanto a eficiência, em particular, no relativo à disciplina. Ernesto Nelson, 33, mostra muito acertadamente que entre nós, o ofício de empregada doméstica, e no ofício de empregada doméstica está o maior perigo para as jovens que desempenham. E isso é próprio de povos não evolucionados, onde a mulher da classe não educada não encontra em si mesma suficiente energia para salvaguardar sua virtude, condição básica para que o homem a respeite. Esse é um trecho falando sobre a questão da violência sexual e colocando a culpa, ou colocando a responsabilidade nas meninas institucionalizadas, né? Que elas não saberiam salvaguardar a sua virtude. Isso é falado por resgatado por uma psicóloga numa investigação. Então, é isso. Eu queria agradecer e muito obrigada. Bom, então, a gente vai continuar com o trabalho, as práticas psicológicas profissionais no Serviço de Orientação Psicopedagógica da Associação Barbacense da Assistência aos Excepcionais, entre 1962 e 1971. Damos a palavra, então, para Rodolfo Luiz Leite Batista. Obrigado, boa tarde a todos. Vou apresentar um trabalho que está em andamento, né? Em fase inicial, início de andamento, é diferente dos trabalhos anteriores que a gente viu, mas que tem a possibilidade de alguns diálogos interessantes, pensando tanto a circulação de ideias, concepções psicológicas, quanto uma reflexão sobre práticas psicológicas profissionais, tá bom? Então, a ideia é tratar sobre esses aspectos. Esse trabalho, né, que eu estou apresentando aqui para vocês, ele procura refletir sobre a constituição de um arquivo de pesquisa e que auxilia a perceber como que práticas profissionais exercidas pelo psicólogo se ligaram ao campo da educação especial numa cidade no interior de Minas Gerais, não é? Aqui no Brasil. Então, para quem não conhece, né, a APAE é uma organização da sociedade civil que funciona de maneira paralela à rede de ensino regular e que oferece atendimento em saúde, educação e assistência social para crianças com deficiência. O nascimento dessa entidade no Brasil, ele se dá por volta da década de 50, em 1954, no Rio de Janeiro, e está inserido dentro do contexto brasileiro num cenário de discussão sobre a profissionalização do psicólogo no Brasil. O recorte histórico proposto para a investigação, não é a década de 60 completa, né? Então, entre 62 e o ano de 71. E esse recorte histórico, ele diz de um contexto interessante no Brasil, dados os seguintes fatos, né? O ano de 62 é o ano de assinatura da lei que regulamenta o trabalho do psicólogo no Brasil e a formação desse profissional, e coincide com o ano de fundação dessa entidade, né, na cidade de Barbacena, de onde brota o arquivo, né, se constitui o arquivo que se pretende investigar. Então, o ano de 62, ele tem esse duplo marco, né, a regulamentação da profissão e a presença, a criação dessa entidade local. O ano de 71, ele tem um segundo marco,
dois eventos importantes nesse ano de 71, que é a promulgação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Brasil, que é uma lei que vai dedicar um capítulo especial para a educação dos ditos que seriam as crianças com algum tipo de deficiência ou com superdotação, não é? Para a gente utilizar termos da época. E o ano de 71 é um ano bastante importante também para a profissão de psicólogo no Brasil, uma vez que nesse ano se iniciam discussões, salvo engano, para a regulamentação do sistema Conselhos, que é a entidade brasileira que regulamenta e fiscaliza a prática profissional do psicólogo. Então, esse recorte histórico, né, desses 10 primeiros anos, a gente entende e imagina que a gente vai conseguir perceber como que os debates sobre a formação e a profissionalização do psicólogo estavam envolvidos com o campo da educação especial, levando em consideração, não é, a grande relação, a estreita relação que existe entre a psicologia e a educação no Brasil desde períodos anteriores. Esse trabalho, né, como eu digo para vocês, é um trabalho que se inicia, né? Então, eu estou colocando perguntas às quais vou apenas apontar algumas possibilidades de reflexão. Não é? Então, aí na imagem, né, na imagem inferior, vocês conseguem ver uma foto da APAE em Barbacena, né, dessa entidade que funciona desde 31 de maio de 62, e que surgiu pelo interesse de pais de crianças com síndrome de Down na cidade de Barbacena. Não é? Então, as cinco primeiras crianças atendidas pela entidade eram crianças com síndrome de Down. A APAE de Barbacena, ela logo se vincula à Federação Nacional das APAEs, que é uma entidade que agrega, não é, essas diferentes entidades espalhadas pelo Brasil. Quando a gente vai investigar e entrar em contato com essa instituição, a gente percebe que, desde o seu início, havia a prestação de serviços psicológicos. Sendo que o primeiro prontuário psicológico encontrado, ele data do ano de 1968. Não é? Depois eu vou apresentar uma imagem mais detalhada para vocês, mas é essa capa desse prontuário aí, não é? Do ano de 1968, que apresenta a documentação psicológica, né, do Ciro Alberto Monteiro, que foi um dos primeiros atendidos na entidade. Só que para realizar esse trabalho, não é, a gente, que começa agora, não é, esse trabalho de investigação, a gente não tinha um acervo preparado, não é? Então, esse trabalho de pesquisa que a gente começa a fazer agora é um trabalho que se iniciou há 2 anos atrás com a organização do arquivo da APAE, não é? Então, eu trabalho como professor de psicologia em uma instituição particular, não é, na cidade de Barbacena, e aí assumi um estágio junto à APAE para a organização do acervo de prontuários psicológicos, né, do arquivo de prontuários psicológicos que eles acumulam, então, desde a década de 60. E aí, então, algumas imagens, né, desse trabalho anterior à pesquisa que comento agora com vocês. Não é? Então, eles não tinham um trabalho de catalogação ou inventariação dos casos atendidos, né? Eles faziam registro nesses cadernos aí, né, que vocês conseguem ver no canto inferior esquerdo de vocês. E aí, então, a gente passou por uma série de capacitações, enfim, não é, com um grupo de estagiários, ao longo desses 2 anos, 20 estagiários, a gente reorganizou o arquivo, né, dessa primeira saleta, né, que vocês conseguem ver aí a situação que o material se encontrava, né, e aí com o apoio da instituição, né, e com esse grupo de trabalho, a gente organizou esses prontuários e a gente criou uma base digital que a instituição utiliza para o cadastro dos novos casos atendidos, né. No final desse processo, a gente identificou mais de 8.000 casos atendidos, né? Então, são mais de 8.000 prontuários psicológicos
que a gente organizou num sistema de inventariação alfabética, e a partir desse trabalho de inventariação e sistematização do arquivo e disponibilização para a entidade, a gente tem a possibilidade agora de pensar um pouco sobre a profissionalização e as práticas exercidas pelo psicólogo nesse contexto. Os prontuários, não é, eles vão sofrendo algumas transformações ao longo desse período histórico, não é? Acho que eu interrompeu aí para vocês a apresentação? Não. Sim, sim. Sim. Voltou, né? Eu apertei um botão aqui sem querer. Os prontuários, né, eles se transformam ao longo do período, mas eles permitem que a gente tenha acesso a algumas informações importantes para a gente pensar a relação entre psicologia e educação especial. Não é? Então, aqui uma capa detalhada do primeiro prontuário, não é? Então, a gente tem o nome da entidade. Um primeiro elemento que nos chama atenção é de que eles chamam o serviço de orientação psicopedagógica, não é? Eles não tratam como um serviço de orientação psicológica, então o próprio nome já denota uma articulação com o campo da educação. Além disso, nesse contexto, né, no Brasil, há uma série de discussões sobre a profissionalização do orientador educacional, que é uma discussão que ficou deixada de lado, né, sendo que a orientação educacional acabou se tornando uma espécie de especialização da formação pedagógica no Brasil. Então, a gente consegue, né, perceber aqui um tipo de serviço específico que a gente ainda não consegue caracterizar de maneira detalhada, mas já enuncia algo para nós, não é? A própria utilização do termo excepcional, que já denota uma posição tanto acadêmica quanto política nos debates sobre a psicologia da educação, uma vez que o termo excepcional era um termo que estava sendo utilizado há pouco mais de 2, 3 décadas no Brasil, dado o trabalho de Helena Antipoff em Belo Horizonte, a partir de Belo Horizonte. Então, o cabeçalho do prontuário chama essas informações. Depois a gente tem uma descrição sobre a criança ou adolescente atendido, não é? O motivo da consulta, que é um elemento importante para nós, porque a gente consegue perceber quais eram as demandas acolhidas por esse serviço. No caso desse atendimento, o motivo da consulta era o que eles chamavam de nível mental, né? Então, uma avaliação sobre aspectos cognitivos, né? Questões ligadas à inteligência. E abaixo vem as técnicas aplicadas, não é? Então, quais eram as estratégias utilizadas? E aí a gente sempre tem percebido, na verdade, a utilização de testes psicológicos de maneira mais evidente, não é? Então, aqui a gente vê o Raven, o Goodenough, a escala métrica, a escala Binet, enfim, não é? E isso já nos ajuda a pensar, não é, nesse momento inicial, um trabalho exercido pelo profissional de psicologia ou por quem fazia essa função, bastante ligada à tradição psicométrica. Não é? Diante disso, e para encerrar, não sei como está meu tempo, a gente consegue... Vou encerrar, Fernando. Vou fechar. A gente consegue perceber também, não é, alguns documentos que fazem a gente pensar numa circulação local de conhecimento psicológico, uma vez que alguns dos documentos trazem registros do Laboratório de Psicologia Experimental ou do Instituto de Psicologia e Pedagogia sediados na cidade vizinha de São João del Rei, não é, que é o objeto de estudo da minha pesquisa de doutorado, e que parece ter uma importância bastante significativa para a psicologia no interior de Minas Gerais naquele período, não é? Teria outras coisas para falar, não é? Mas para não estender o tempo, deixo para a gente conversar depois, tá? Então, apresento aqui alguns documentos, um pouco do processo do que a gente fez e coloco algumas perguntas. Não é que ainda não tenho respostas, mas sobre as quais a gente pode pensar, tá bom? Espero não ter falado muito rápido e agradeço a vocês. Muito obrigado. Então, agora vamos passar ao trabalho A Psicologia na Colônia, de psicopatas do Engenho de Dentro, do Laboratório de Psicologia Experimental ao Instituto da Psicologia, que vai falar Will Farias Nobre
e que comparte o trabalho com a Ana Maria Jaco Vilela. Antes de mais nada, prazer imenso estar apresentando esse trabalho, tá? Eu agradeço a presença de todos e gostaria de me apresentar. Eu me chamo Wilke, eu sou psicólogo de formação e fiz o mestrado na UERJ sob orientação da professora Ana Jacó, que eu acredito que seja conhecida por todos aqui, se não pela maioria, né? E o trabalho que eu venho desenvolvendo, assim como o do Rodolfo, é um trabalho em andamento, tá? E eu posso dizer com certa segurança que é quase que uma extensão da minha pesquisa de mestrado, melhor dizendo, né, um aspecto da pesquisa, um tema que lá iniciei, mas não tive condição de aprofundá-lo. E gostaria de fazer agora, tá? Por isso um trabalho em andamento. E até o momento eu resolvi colocar esse título, A Psicologia na Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, do Laboratório de Psicologia Experimental ao Instituto. Né? O título já faz referência a duas instituições de renome, de relevo na história dos saberes psi no Brasil, sobretudo na virada ali do século XIX para o XX. Né? Mais para o XX, na década de 20, mais ou menos. Né? E apesar de 3 títulos, são 2 instituições. O laboratório e o instituto são a evolução institucional um do outro. Tá bom? A Colônia de Psicopatas foi uma instituição fundada em 1911 para suprir uma demanda, a princípio, do antigo Hospício Nacional de Alienados, uma instituição muito mais antiga, inclusive muito importante, foi a primeira grande instituição de assistência a pessoas com transtornos mentais no Brasil. Né? Qual seria essa demanda? O acolhimento de, na palavra deles, indigentes do sexo feminino. Né? No Hospício Nacional não tinha esse espaço, eles precisavam criar esse serviço. Criada a colônia, né, em 1911, até 10 anos depois mudou-se o diretor da colônia. Deixa eu só mudar aqui. E essa mudança ela foi muito significativa. Primeiro, pelo nome da mudança, né? O então diretor da colônia, que era um médico não tão conhecido, Leme Sobral Pinto, virou o médico psiquiatra Gustavo Ridel. Tá? Diga-se de passagem, Gustavo Ridel é um nome de relevo na história dos saberes psi no Brasil, uma vez que ele presidiu um movimento muito retomado, que foi o movimento de higiene mental na década de 20. Tá? O Ridel ele era presidente da Liga Brasileira de Higiene Mental. A gestão do Ridel na colônia de psicopatas foi muito marcada pela tentativa de modernizar os serviços ali oferecidos, que já não era só serviço de acolhimento de pacientes do sexo feminino, pacientes de saúde mental, como também outros diversos serviços para a população local, ali no Engenho de Dentro, né, aqui no Rio de Janeiro. Nesse afã de cada vez oferecer um serviço mais especializado e acolher mais gente, ele precisou criar uma série de serviços anexos. E um desses serviços, criados na década de 20, né, em 1923, foi o Laboratório de Psicologia. Encomendou uma série de aparatos, etc. e tal, só que ele não tinha plano de dirigir esse laboratório. E por isso ele decidiu chamar alguém mais competente, que ele sabia que estava no Brasil, que era um psicólogo polonês, Władysław Radecki. Tá? Radecki é um nome muito importante, né, na história da psicologia no Brasil. Né? Há um certo consenso entre os historiadores daqui de que ele é um grande pioneiro, se não o pioneiro da psicologia científica no Brasil. Tá? Isso é discutível, mas é um nome de bastante relevo. Radecki liderou o laboratório durante todo esse período de 20 a 30, de 1920 a 1930, e o laboratório cresceu bastante, a ponto de deixar de ser apenas um laboratório onde ocorria pesquisa e ser, sim, um lugar de formação, onde ele oferecia diversos cursos e congregava já com ele uma série de profissionais, não psicólogos, uma vez que não havia formação profissional de psicologia nesse período, mas profissionais psicologistas, no sentido de que aplicava testes, etc. e tal. Eu tenho até aqui uma gravura que mostra algum deles, né? Mostra, de cabeça, eu vou lembrar que no centro a gente tem a professora Lucília Tavares, uma pessoa da área da educação, a esposa dele ali na Radeca, dentre outros. Né? Essa instituição ela teve um desfecho, no mínimo, curioso, e que foi meu objeto de pesquisa de mestrado. Né? Ela foi fechada em 1932, justamente no ano em que o Radecki idealizou, e olha, isso é muito interessante, idealizou o que seria a primeira grande proposta organizada e consistente de um curso visando a formação de psicólogos profissionais. Tá? E observem que isso na década de 1930, pelo menos
30 anos antes da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil. Isso é muito curioso. Na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei qual era a influência da Igreja Católica ou de intelectuais católicos para que isso concorresse, isso acontecesse, né? Eu tive material que me sugeriu, enfim, quem tiver interesse, a gente pode conversar depois. Mas o meu interesse atual desse conjunto de coisas, que eu botei até o decreto que fechou o Instituto subitamente, na época, sem expor razoavelmente os motivos para isso, né? A minha intenção é avaliar e analisar com mais acuidade que tipo de psicologia era praticada, tanto no laboratório, tanto no Instituto, né? No período sediado na colônia de Engenho de Dentro. E para isso, o que eu fiz? Qual foi o meio? Né? Qual foi o material que eu tive que ter acesso? O meio pelo qual eles publicavam o material produzido naquele local, que eram os anais da colônia de psicopatas do Engenho de Dentro. Tá? Eu tive acesso a esse material mediante visitas ao ClioPsique, né? O laboratório ClioPsique, do qual fiz parte durante meu mestrado, minha graduação, e também por fontes secundárias de outros autores que também já leram e analisaram alguns textos, como o próprio Antônio Gomes Pena e o nosso querido Centofante, que a gente o perdeu há pouco tempo. Né? E eu levantei esse material e eu consegui levantar os anais dos anos 1928, 1929, 1930 e 1936. Tá? Nesse período, essa latência de 30 e 36, eu não consegui resgatar o que aconteceu, assim como outros autores, eles também não tiveram acesso a esse material, né? Quem sabe mais para frente a gente possa ver alguma instituição que isso circulou, mas até o momento ninguém teve esse acesso. Mas ainda assim consegui juntar um material muito significativo e tirar, muito momentaneamente, algumas conclusões, né? Foram publicadas muitas coisas, né? Muitas coisas não necessariamente vinculadas ou que pudessem mostrar para mim que tipo de psicologia ali era praticada, né? Trabalhos médicos, experimentos diversos, relatos clínicos, só que alguns sim. Então eu precisei estabelecer alguns critérios que me permitissem montar esse conjunto de fontes primárias, dado esse meu objetivo, né? O primeiro critério é a relevância temática. De modo geral, se esse texto fala de algum modo do tipo de psicologia ali produzida. Registro de atividades, né, do grupo do RADEC, do laboratório, do instituto, que tipo de relatos tinham, se eram interessantes, se tinham experimentos, etc. Assim como informações sobre os autores, suas filiações científicas, filosóficas, até mesmo políticas, institucionais, caso isso mostrasse alguma influência em seus trabalhos. Tá? Antes de falar um pouquinho sobre os dados que eu colhi até agora, eu só gostaria de deixar claro algo que eu acho que até ficou no momento da descrição da pesquisa, que se trata de uma pesquisa documental, uma vez que eu realizei o levantamento de fontes primárias e fontes secundárias, das quais me permitiram contextualizar essas fontes primárias, né? Falar da história do período, do ano, de todo o contexto social e geográfico, né? Que permitiu a produção desse tipo de material. E esse material, já relativamente posto, eu submeti a uma análise específica, que foi a análise do discurso. Tá? Eu sei que a análise do discurso é um campo muito amplo, mas eu trabalhei com uma análise específica que foi desenvolvida por 3 pesquisadores que congregam na Universidade Autônoma de Madrid, que foram Alberto Rosa, Juan Antônio Huertas e Florentino Blanco, pelo menos quando eles produziram, né? Essa foi a minha principal referência de análise. Né? Eu não tenho como, por questão de tempo, expor todas as implicações de adotar esse tipo de análise do discurso que eles produzem, mas minimamente eu posso formar que é uma análise baseada no pensamento linguístico do filósofo Mikhail Bakhtin, e que, basicamente, ao adotá-la, eu devo considerar a minha fonte primária, no caso textos científicos, digamos assim, não meramente como textos escritos com características de um texto científico, mas sim como discursos escritos, né? Na condição de discurso, necessariamente como uma confluência de uma série de fatores que permitiram aquela produção, fatores sociais, políticos, dos vínculos teóricos, filosóficos, institucionais dos seus autores, entendeu? Condicionantes que transformam aquele texto específico naquilo que ele é. Tá? O que, para mim, me permitiu contextualizar de maneira mais consistente essa fonte.
Bom, aqui eu trouxe algumas tabelas com alguns números, né? Eu trouxe uma relação de artigos publicados por ano, né? A primeira coluna aqui mostra todos os artigos publicados em 28, 29, 30 e 36. Né? A princípio não selecionado por mim, mas sim todos que eu pude classificar. Em 28 foram publicados 31 artigos nos anais, em 29, 31 também, em 30, 19, em 1936, 13 artigos, né? Somando um total de 94. Já os artigos que eu selecionei desse total de cada ano foram, em 28, 7 artigos, em 29, 6 artigos, e 30, 2, e 36, 1. Né? E o total aqui, como vocês podem observar. Quando eu comecei a leitura e análise desse material, eu percebi que, apesar de algum modo eles preencherem os critérios que eu expus ainda há pouco, eles não eram heterogêneos. O que eu quero dizer? Eles não tratavam necessariamente do mesmo tema, apesar de serem pertinentes para a avaliação do tipo de psicologia ali praticada. Portanto, eu me vi na necessidade de criar categorias para dividi-los, categorias que se relacionavam com o que eu julguei a temática geral daquela produção, né? E o resultado dessas categorias foram categorias de teoria e método, seleção profissional e orientação profissional, que eram temas assim bem relevantes e compreensíveis naquele período, relatos gerais de atividades do laboratório, e temas que tratavam de processos psicológicos básicos como memória e pensamento. Né? E aqui eu fiz uma relação da categoria e da quantidade de artigos por ano que eu encontrei nessa categoria, né? Assim como o somatório. Seria muito interessante também que eu pudesse falar um pouquinho do tema de algum desses textos, mas tomaria muito tempo. E eu trouxe aqui também alguns títulos, mas parece que não ficou muito legal. Mas mais à frente, junto com algumas conclusões gerais que eu pude tirar da leitura primária que eu fiz, eu trouxe alguns exemplos de títulos também, né? A primeira conclusão que eu tive nesse momento é que, no material que eu selecionei, a psicologia que ali eu pude deduzir, uma característica geral, é que se trata primeiro de uma psicologia de caráter experimental. Né? E o exemplo maior que eu tive em publicação foi um artigo intitulado Pesquisas Experimentais na Influência do Material Mnemônico Esquecido sobre Associação Voluntária. Foi um texto publicado pelo professor Newton Campos, na época que é outro nome conhecido na história do saber de psico no Brasil, e com a esposa do Radetzky, né, Alina Radeka. E também um compromisso muito forte com a aplicação da psicologia, muitos textos que falavam muito de psicotécnica. Sabe? Eu trouxe aqui um título de 28, que foi o estado atual da psicotécnica e os meios práticos para aplicá-la. Um texto produzido pelo próprio diretor do laboratório do Instituto, o próprio Radetzky. E também um compromisso com um sistema do qual os autores indicavam que o Radetzky estava produzindo. Isso é muito importante salientar. O Radetzky ele não só tinha esse compromisso com a formação prática e de aplicabilidade da psicologia, como também desenvolveu um sistema teórico próprio, muito difícil de compreender, até porque são poucas publicações que a gente tem acesso falando sobre isso, e poucos estudos, que era um sistema que a princípio era chamado de discriminacionismo afetivo. Né? E para isso eu tenho um exemplo aqui de publicação, que foi um texto publicado pela Lucília Tavares, uma de suas assistentes, que era a Psicologia do Pensamento, ensaio baseado no discriminacionismo afetivo de Václav Radetzky. Bom, a princípio é isso, é um trabalho que ainda precisa ser terminado, estou em andamento, tem muita coisa que eu posso dizer ainda sobre esses textos, mas o momento que eu posso dizer, acredito que seja isso. Tá? Por enquanto é isso, agradeço muito. Muito obrigado. Tá? Perfeito. Então, a gente vai retomar uns minutos com Florência Macchioli para que conclua a sua apresentação. A Florência, se você está ali de novo. Sí, muy obrigada. No sé qué ocurrió, di la exposición sola. Me enteré al final que hablé sola. Lo que pensé es simplemente retomar las conclusiones, ¿sí? Así podemos abrir a la discusión
que va a ser lo más rico, digamos, en general siempre de estos espacios. No voy a compartir pantalla ni presentación porque falló, así que voy a leer un poquito las reflexiones que iba a compartir con ustedes, fundamentalmente teniendo en cuenta que lo que yo trabajaba era 2 modelos de genograma, uno norteamericano y otro argentino, el argentino de 1978, un artículo, y el norteamericano de 1985, que es un libro. Obviamente el modelo norteamericano es el que preponderó y el que se sigue utilizando hasta la actualidad, y más allá de las diferencias de qué recabamiento de datos utiliza cada genograma. Para quien no sabe, el genograma es el dibujo de un árbol genealógico familiar, ¿sí? Tenía los dibujos, etcétera, para que lo vieran graficado, pero no importa, no tiene que ver con el núcleo duro de lo que me interesa trabajar acá. De algún modo las conclusiones, ¿sí? Después me pueden preguntar y ahondo en alguno de los temas que iba a explicar, es que por un lado, la familia como objeto de intervención necesita nuevas producciones teóricas, prácticas e instrumentales. No pueden utilizarse las del individuo, y esto claramente sucede en Norteamérica y Argentina, cuando hay que armar de algún modo, generar un mapa de la familia para trabajar terapéuticamente. Ahora bien, ¿qué diferencias sobre todo vemos en ambos genogramas? Por un lado, que los valores no epistémicos son muy importantes respecto a qué datos releva cada uno de los genogramas. Tiene que ver con la idiosincrasia de cada país, qué temas se preguntan y cuáles no, y ahí son muy disímiles los datos de Norteamérica que se les pregunta a las familias, que los datos que se les pregunta a las familias argentinas, pero no es el eje tampoco de mi trabajo, sí me interesa dejarlo sentado. Y la fundamental diferencia es el sustento teórico de ambos genogramas, porque los dibujos a veces hasta incluso son parecidos, pero el sustento teórico es tremendamente distinto. El genograma norteamericano solo toma los aportes de la teoría sistémica de Palo Alto, California, y fundamentalmente de un autor, que es Murray Bowen, que era un psiquiatra norteamericano que trabajó con los triángulos familiares, y que los sistémicos se lo apropian de algún modo para dibujar el genograma, y lo incluyen en lo que es el movimiento sistémico. A diferencia de eso, el modelo argentino articula desarrollos sistémicos también, pero los articula una tradición psicoanalítica local de escuela inglesa, sobre todo de Melanie Klein, y cuando Canevaro habla de términos como estructura o sistema, está hablando de términos que tienen un ensamblaje de conceptos mucho más ecléctico, en algún punto con una fuerte impronta psicoanalítica inglesa. Y también del estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, que incorpora Isidoro Berenstein al analizar a las familias psicoanalíticamente. O sea que Canevaro arma como un blend muy distinto de muchos cruces disciplinares en esa confección de genogramas. Respecto a la problemática centro y periferia, en relación al genograma y a la comparación entre Norteamérica y Argentina, lo interesante es que va a prevalecer el modelo norteamericano. A mi juicio, según algunas hipótesis que vengo manejando, es que, por un lado, hay una amplia difusión de la teoría sistémica norteamericana para el abordaje familiar en Occidente, incluso en Sudamérica, ¿sí? Por otra parte, la exportación del modelo gráfico junto al corpus teórico clínico sistémico asociado a la terapia familiar, que involucra además los valores no epistémicos que preponderan en la confección, que son valores no epistémicos norteamericanos, que se expanden al resto de Occidente, y eso queda muy invisibilizado a la hora de tomar el genograma a la norteamericana. En tercer lugar, el desinterés mayoritario
al que se volcó el psicoanálisis local argentino por temáticas vinculadas a la familia y la pareja a partir de la década del 70, que coincide a la recepción del estructuralismo francés acá en Argentina y que hacía foco en el sujeto. Por lo tanto, los psicoanalistas grupalistas y que venían trabajando en familia y pareja, con la recepción del estructuralismo a nivel local, dejan de lado todo lo que eran temáticas vinculares, salvo algunos pocos psicoanalistas, y vale mencionar que hoy murió Janine Pouget, que era a los 96, 97 años, fue secretaria de Pillon Rivière, fundadora de la Asociación de Grupos Argentina, o sea, fue un miembro central en ese movimiento psicoanalítico para familia y pareja, pero no es lo que preponderó acá en la Argentina. Entonces, esa situación hizo que la expansión del modelo sistémico y el repliegue del psicoanalítico para el abordaje de familias y parejas colaborase en que para la terapia familiar predominara el modelo norteamericano sistémico y las problemáticas norteamericanas al graficar el genograma, y esto configura un escenario donde la Argentina es un país periférico que utiliza esta herramienta, siendo su centro Norteamérica, sin problematizar su aplicación y adecuación a la especialidad local, que sí lo estaban haciendo en los 60 y 70 autores, por ejemplo, como Alfredo Canevaro. ¿Bien? Esto era un poco lo que quería compartir desde este análisis. Mañana presentamos otro trabajo más centrado en la metodología de nuestro proyecto de investigación, donde está inserto este trabajo, sobre la lógica centro y periferia, ¿sí? Así que ahí vamos a profundizar en lo metodológico. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quedan entonces 35 minutos para abrir las conversaciones, las preguntas. En principio, me gustaría, digamos, iniciar, y mientras tanto, todos aquellos que deseen hacer consultas específicas pueden hacerlo, pero me gustaría iniciar con una pregunta general, viendo que aquellos elementos que atraviesan, digamos, el eje, o eixo que a gente está trabajando aquí, que mi pregunta sería, lo voy a decir primero un poco en español y después en portugués, que claramente la mayoría de los trabajos atraviesa elementos técnicos y elementos teóricos que claramente se van instaurando en nuestros países y van atravesando nuestras matrices de trabajo, ya sea profesional, ya sea ya más a nivel de latinoamericano, en el caso del TJBC, y otros tipos de orientación general que se vienen dando en el mundial, pero mi pregunta es si había una conciencia en los diferentes personajes, aquellos tanto que llevaban las prácticas como los personajes como Westinghouse, si había una conciencia sobre aquello que aplicaban, tenía una construcción histórica, social y política detrás. O si no había solo un uso pragmático de aquel conocimiento técnico e teórico. Vou falar agora um pouquinho em português. Minha pergunta, sobretudo, vai no sentido se aqueles conhecimentos que se aplicavam nos diferentes campos práticos e sociais dentro por exemplo, do serviço de orientação ou no campo da colônia dos psicopatas, né? Se esses conhecimentos que eram aplicados lá, essas técnicas, esses conhecimentos, se nos documentos que vocês avaliaram, vocês conseguiram ver alguma espécie de análise de parte dos profissionais que fizesse ver que eles tinham uma base social, histórica e política particular ou não, né? Porque muitas vezes eu vejo que as técnicas são utilizadas mimeticamente, como fala
Martín Baró, né? Ele é tirado de uma matriz teórica e social diferente e aplicada em nossos países, de maneira totalmente anacrônica, ahistórica, associada. Então, deixo a palavra para os palestrantes e podem ir respondendo em cada caso. Posso começar? Sim, Rodolfo. Eu acho interessante a pergunta que você coloca, Fernando, porque me faz pensar num ponto que eu gostaria de ter apresentado e o tempo não me deixou, assim, né? Quando a gente tem iniciado agora o trabalho, né? Pensando em entender as práticas profissionais a partir da análise dos prontuários psicológicos, eu tenho percebido que a gente corre o risco de fazer uma leitura que é descontextualizada, não é? De olhar para esses profissionais e pensar que eles faziam uso daquelas técnicas de uma maneira não pensada, não refletida, não é? E aí, uma estratégia metodológica que a gente vai começar a desenvolver agora para tentar superar esse problema de leitura, que não é um problema em relação ao passado, é um problema de leitura agora, né, enquanto a gente faz a pesquisa, né, e aí correr o risco de fazer uma interpretação errada do fato, né, do evento, investigar as trajetórias de formação desses profissionais. Não é? Então, a gente tem acesso a alguns documentos da administração da instituição, e aí a gente e tem o nome desses personagens, enfim, tem os currículos deles, não é? E aí, a partir disso, a gente tentar cotejar, não é? Tentar comparar qual formação eles fizeram, e tentar indiciar, né? Tentar encontrar vestígios de quais eram os conhecimentos aos quais eles tinham acesso e como isso, de certo modo, se apresentava na prática efetiva do trabalho profissional, não é? Então, eu não sei se essa é uma estratégia que vai ajudar a refletir sobre isso, não é? Mas permite, ao menos, olhar o documento de uma maneira mais contextualizada e fugir desse risco, assim, né, de fazer avaliações do presente em relação a esse passado de uma maneira única, de certa da tua pergunta. ¿Puedo contestar también? Sí, sí. Muchas gracias. Muy interesante lo que Rodolfo decía y la pregunta que hacías, Fernando. A mí me hacía pensar claramente, o sea, en los dos modelos, el norteamericano y el argentino, ellos no están realizando como un metapensamiento respecto a el análisis de la historia de esa herramienta y la lectura histórico-política y social, ¿sí? De cómo está construida la herramienta. Es como otro tipo de trabajo, ¿no? El que involucraría. Ellos están más bien explicando cómo se usa la herramienta. Lo que sí es interesante es que en ambos casos sí le preguntan a las familias por sucesos políticos, históricos, sociales, pertenencia de clase, migraciones. Ellos sí historizan todo eso en los miembros de la familia, pero no lo abordan cuando ellos tienen que escribir esa producción. Sí justifican en ambos casos teóricamente donde se sostienen, pero no histórica, social y políticamente, ¿no? Así que es interesante este abordaje. Claro, o sea, pregunta, aquel que consume sí tiene una historia, pero yo que estoy aplicando una técnica, esa técnica no tiene historia. Exacto. ¿Puedo aportar? Sí, sí. Interessante que em los análises eu pude perceber isso que vos decís de maneira
transversal, es decir, a lo largo del tiempo y de las producciones en los análisis. Yo por lo menos observo que hay distinciones entre algunos autores y otros, y que hay un desarrollo en los autores. Por ejemplo, si yo fuera a recuperar a Heleno Sola y Plácido Horas, por ejemplo, hay una evolución en ese proceso reflexivo, por ejemplo. En los análisis se encuentra el primer debate sobre el tema de los derechos de las personas investigadas. Algo que al principio no era debatido, no era pensado, no se reflexionaba, y ahí, en relación a orientación vocacional, se hace un debate sobre los derechos, y es interesante porque se hace un debate sobre los derechos cuando se va a investigar a los estudiantes varones. Hasta que se estaba investigando al colegio femenino y a las personas con algún tipo de discapacidad o que ellos querían diagnosticar, esas personas no eran vistas como sujetos de derechos, pero cuando se va a investigar algo en relación a la orientación vocacional, que sería en relación a la normalidad, a lo que se entendía por normalidad, sí se piensa cuestiones filosóficas y ahí hay yo por lo menos percibí una reflexión mayor en ese aspecto. Perfeito. Acho que o microfone foi desativado. Sim. Mas No, concluí la idea, solo quería eso, que yo vi esas distinciones y vi un desarrollo a lo largo del tiempo de los autores, digamos. perfecto. Sí. ¿Me escuchan? Creo que sí. Me pareció súper interesante la pregunta de Fernando porque al escuchar los otros trabajos yo también me había quedado del orden de eso en relación a lo que señalaba Josien del test ABC y en relación a los otros trabajos sobre las prácticas en Brasil. Y en el caso del Instituto de Psicotécnica y Orientación Profesional, por lo menos lo que yo pude analizar hasta el momento, ¿no? Es que bueno, que es igual que como vienen señalando, que en torno a los test propiamente dicho o a los instrumentos de evaluación no había una contextualización o una reflexión muy profunda sobre sus fundamentos, sino más bien sobre su utilidad para desarrollar las prácticas, que era lo que yo le iba a preguntar a Josien, como ella había visto eso, qué se decía sobre sus fundamentos teóricos. Pero sí, en el caso del instituto, en relación a esta consideración de lo histórico, social, político, sí también, como un poco señalaba Florencia, sí esto se pensaba en relación a los sujetos de las intervenciones. Y sí había un proyecto que señalaba como un ideal nacional en torno a qué se pretendía lograr con esa tarea, pero no en relación a las técnicas, por lo menos en lo que pude pensar hasta el momento. Perfecto.
No sé si los asistentes quieren hacer consultas, pueden habilitar su micrófono, levantar la mano y preguntar directamente. Si pueden desactivar y hacer la pregunta con sonido y video, mejor. Sí, Daniel. Eu queria parabenizar as apresentações muito boas todas. Estamos aprendendo também a lidar com essas questões tecnológicas, né? É uma pena que perdemos os diapositivos da Florência, né? Porque certamente iria enriquecer ainda mais a apresentação dela. O que eu queria um pouco perguntar também para vocês, assim, e um pouco dirigido para Josiane a princípio, mas eu acho que para nós todos mesmo, né? Perdemos, parece que atualmente, essa circulação de saberes psicológicos entre Brasil e Argentina parece que reduziu-se muito. É uma impressão minha, é muito... não é científica, né? É uma impressão pessoal, assim. Na minha graduação, que eu fiz já há mais de 20 e poucos anos atrás, me recordo de ler, né, autores argentinos. Eu fiz a minha graduação no sul do país, também isso talvez tenha tenha favorecido isso. Mas a minha impressão é que a circulação ela diminuiu muito, né? E eu vejo assim como interessante perceber esse caminho que a gente foi fazendo e agora parece que perdemos. E eu queria saber se vocês têm alguma ideia do porquê que perdemos essa circulação, né, entre autores. Compreenderam? Não sei, eu posso começar respondendo. Eu não saberia te dizer atualmente em que condições a gente está, mas eu vejo que está pouco investigado a questão dessa circulação latino-americana e sim se perde um pouco nas investigações históricas, me parece, esses aportes, como se... creio que a gente ainda está muito colonizado nas nossas formas de investigar e às vezes a gente está sempre olhando para o norte, para a Europa e etc. Inclusive, é um exercício que eu tentei fazer, esse trabalho se deriva da minha investigação de doutorado, foi um exercício que eu tentei fazer de olhar mais os aportes latino-americanos, os intercâmbios latino-americanos e dar mais valor a eles, porque às vezes eles existem, mas eles estão invisibilizados nas investigações, porque como é mais chique, é mais reconhecido quando tu fala de Rochado que quando tu fala de Lourenço Filho. Então isso acaba criando um sesgo e uma invisibilização, às vezes, dos aportes latino-americanos e dessa circulação que é tão importante de conhecimento, porque as nossas realidades, a parte, são muito mais parecidas e podem ser transladadas com mais fidedignidade os desenvolvimentos feitos nos nossos países do que os países centrais. ¿Quiere hacer algo? Sí, quisiera agregar algo. Creo que es muy interesante la pregunta. Coincido con lo que Josein planteaba. Creo que acá lo que más respuesta nos va a dar son los estudios postcoloniales, y ahí también se imbrican un montón de cuestiones de Latinoamérica en particular, si lo tomamos como región, en donde solemos ver qué sucede en el hemisferio norte, probablemente porque ahí son los centros, ¿no?, de producción y de visibilización de lo que ellos hacen, y todos terminamos mirando el centro y reproduciendo como radialmente, y
importando lo que sucede allí, cuando en realidad nos estamos perdiendo estas tramas entre nosotros que estamos mucho más cerca y tenemos problemáticas mucho más similares. Creo que en eso no colabora las situaciones políticas, sobre todo muy discontinuas que tenemos en Latinoamérica, que también suelen estar comandadas por el hemisferio norte. Y si no ponemos un poco más la mirada ahí, la producción académica suele quedar tocada por todos estos avatares políticos, sociales, económicos. Lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por suerte la tecnología nos trae algunas dificultades, como la de recién, pero nos acerca mucho más. Entonces, aplicándolo a la temática del genograma que yo les presentaba, me hacía pensar cómo, por ejemplo, la teoría en la que se basaban los norteamericanos eran de norteamericanos, o sea, totalmente endogámica, y la teorización que utilizaba Canevaro era muy ecléctica, pero prácticamente todas de países del norte, europeos y norteamericanos. Y algunos autores argentinos que armaron un blend peculiar con el psicoanálisis, pero que tomaba los insumos también desde Europa, ¿no? Entonces lo que había era como un eclecticismo del norte, en realidad, de países centrales en la periferia, y que no por eso aportaba un sesgo muy diferencial el abordaje de Canevaro, porque lo tiene, pero no está jerarquizado y quedó en el olvido después, ¿sí? Lo que prevaleció fue el centro, ¿no? Y la importación de ese modelo central al resto de los países. Creo que es tarea nuestra empezar a dialogar más y a ver qué tramas se armaron regionales sobre estos tópicos. Gracias. Sí, quizás estoy pensando, creo que lo que se vuelve muy importante allí es el tema del impacto, ¿no? de lo económico, ¿no? Y lo económico en todas sus dimensiones, porque claramente el hecho de la publicación, la dimensión de las publicaciones, tiene un impacto tremendo. Recuerden que América Latina produce solo el 0,3% de la producción científica escrita. Y eso es un impacto tremendo, porque estamos a merced de un 70 o 80% de literatura anglosajona y otro 20% de literatura europea, en otros diversos idiomas, y recién allí, y además de la que nos es totalmente desconocida, como la hindú o la africana, y recién allí podemos empezar a hablar de ese reconocimiento. Entonces, estamos hablando no solo de diferencias, creo yo, de ideales, sino simplemente, hoy es fácil, es mucho más fácil acceder a un libro digital en inglés que acceder a un libro digital en español, lo cual es bastante impresionante, sobre todo pensando que la mayoría de las producciones de nuestros países está financiada por políticas públicas, sea en universidad pública o sea por institutos públicos, o incluso por becas, ¿no? Entonces, creo que lo otro es que es muy importante enfatizar el tema de que en América Latina tenemos que vehiculizar toda nuestra producción a producción escrita, porque mucha de nuestra producción está en la llamada literatura gris, porque no es compartida. Todas las tesis que nosotros producimos están dentro de la literatura gris porque no se conocen, están guardadas en bibliotecas donde nadie las puede ver. Entonces hay que vehiculizar claramente toda esa producción al público en general, ya sea a través de las políticas actuales que hay sobre repositorios digitales, así como vehiculizarlo a través de las propias revistas, que es importante que cada vez creemos más, ¿no? Sobre todo tomando las ventajas muchas veces de
de la gratuidad o del open access que hay en muchos de estos sistemas actuales, ¿no? No sé si alguien tiene preguntas o alguna intervención. Obrigado a todos, viu? De nada, No sé si alguien más quiere levantar la mano, hacer alguna intervención, alguna pregunta. Puede ser sobre alguna de las exposiciones. Una pregunta general. Acho que fechamos, né? Sí, se ninguém tinha uma pergunta, eu tenho algumas. Eu queria fazer uma consulta para Will. O trabalho de você, e isso a gente tem muito aqui na Argentina também, tem uma questão o passo, não, do laboratório para o instituto, né? Como duas configurações que acho que no princípio tinha a ver com uma maneira de pensar mais positiva e depois como um passo a um tipo de pensamento mais teórico, né? Porque o laboratório parece uma questão mais empírica mesmo, mas o Instituto tem essa impronta um pouco mais teórica, quizás. Não sei se nas leituras que você fez, sobretudo pensando no Radek como um grande pesquisador do laboratório, se se vê esse passo da questão mais empírica para uma questão mais do aporte teórico. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Eu acho a sua percepção, Fernando, muito legítima. E eu devo dizer que eu percebi algo muito parecido. Essa transição, a princípio, a linha de força da qual eu avaliei foi entender que foi uma série de investimentos, né? O Radek montou muitos contatos com algumas instituições, com o Exército, com instituições de educação, e congregou muita gente ao redor dele, gente interessada, né, em trabalhar com ele. Então, assim, se a princípio a ideia era mais prática, de oferecer uma série de cursos para essas instituições, né, para professores, cursos para médicos, né, cursos para profissionais do Exército, muita gente do Exército rolava com o Radek, digamos assim, na medida que se tornou um instituto, de fato, é muito perceptível, sobretudo na produção do próprio Radek, um investimento teórico maior, né? Muito provável até por pressão dos seus discípulos, que precisavam trabalhar com o esforço da teoria dele, que é o discriminacionismo, né? Por mais que seja ainda um pouco impenetrável, difícil de entender, eu acho que a sua percepção é muito legítima. Sim, a princípio eu só colocarei como esforço prático, e depois um esforço teórico, tanto que veio a ideia de um curso, né? Inclusive eu não mostrei, mas eu tenho também uma tabela em que eu coloco o que seriam as disciplinas desse curso. Olha que interessante, né? E o interessante é perceber que as disciplinas desse curso, elas eram muito parecidas, não iguais, né, outros períodos, mas muito parecidas com o que seria o primeiro curso de graduação de psicologia no Brasil, que foi um curso na Universidade Católica, na PUC, em 1953. Então, assim, eu acho que a sua percepção é muito legítima e eu tendo a perceber desse modo também, tá? Caso eu não tenha respondido de algum modo a sua pergunta, por favor, deixa eu saber. Não. Acho bom a resposta de você.
E depois a outra consulta que eu tinha, que seria também para Josiane e para Rodolfo, que eu estou pensando, né, essa maneira de que a psicologia nasceu em alguns lugares com uma versão muito associada à educação. É decir, o psicológico como uma espécie de inserção dentro do que na época se considerava muito importante como política pública de nossos países. Então, a psicologia fica aí no meio, né? Psicopedagogia, né? O instituto daqui, do São Luís, que representava a instituição da zona, da Universidade de Cuyo, tinha a mesma definição, né? Essa questão psicopedagógica. Então, esse conhecimento, aí a disciplina psicológica parece misturada, né, com uma função da política pública que tinha que cumprir, né? Então, a minha consulta é se isso mesmo que aproximava, né, para a função que tinha que cumprir, fazia com que, digamos, o trabalho desses lugares fosse muito mais local, né? Porque quando você vê as fontes de vocês e tal, eu penso, bom, aqui não tem tanto um discurso do universal, né? Parece mais uma prática de preocupação do que se encontra no mesmo lugar de pesquisa ou de intervenção. Não sei se se entende a pergunta, o Rodolfo ou a Josiane. Quer começar, Josiane? Eu vou pensar aqui. Bom, se você quer pensar, eu começo. Sim, eu vejo que na época tinha uma preocupação muito de desenvolver um conhecimento local. Se tinha tinha influências internacionais, mas tinha uma investigação local bastante forte. Inclusive, eu vejo que entre os nossos assistentes está a Ana Briolotti, o Sebastião Benites, a Vitória Molinari, que também são investigadores que têm investigações nessa área muito importantes e que eu acho que eles também aportaram nesse sentido, na questão dessa psicologia muito vinculada com as questões pedagógicas e interessada em de alguma maneira aportar respostas para a realidade local e respostas de demandas significativas da época que estavam muito vinculadas com a educação. Não sei se eu respondi, mas eu acho que essa é a ideia central. Me desculpa se eu me expressei mal, viu, Josiane? Não era para te empurrar para a fogueira primeiro, não. Mas pensando na pergunta da pergunta que o Fernando faz, né? Eu tendo a pensar um pouco diferente do que a Josiane coloca, pensando nas fontes que a gente tem tido acesso, né? Pelo menos eu não tenho a impressão de uma preocupação em um trabalho de início, né? Uma preocupação com produção de conhecimento ou entendimento de uma realidade local, mas muito mais uma aplicação de um conhecimento que tivesse um valor legitimado, científico e de um campo profissional para a resolução de problemas escolares, não é? Então, crianças com deficiência, crianças difíceis, né, que eles chamavam de crianças difíceis, mongolismo, não é? Enfim, os diferentes nomes que eles davam a partir da medicina e da psicologia da época, né? Eles utilizavam dessas técnicas psicológicas para darem um encaminhamento legitimado para esses problemas, assim.
Mas isso é algo a se investigar, não é? Uma vez que, no contexto regional, existia um instituto de psicologia que aparentemente repercutia e produzia um conhecimento também, não é? Que é na cidade vizinha, em São João del Rei. Então, a primeira impressão que eu tenho, né, e aí tem a ver até inclusive com a outra pergunta que você fez, né? Num primeiro momento, eu imagino que seja uma preocupação de se legitimar, não é? E de encaminhar, aplicar um conhecimento para resolver determinados problemas, não é? E aí, no segundo momento, talvez houvesse isso, mas aí a gente precisa entender um pouco a rede regional, não é? Se existia essa rede, como que ela se dava. Não é? Mas de início eu acho que não havia essa preocupação, não. Y finalmente, ya que nadie tiene preguntas y ya cerrando, tengo una duda, Aimé. Las evaluaciones, o sea, claramente para los alemanes la preocupación de la memoria tenía mucho que ver con sus intereses filosóficos de cómo llegar a saber cómo conoce el ser humano. ¿Se veía esa preocupación en los desarrollos de Westinghouse o no? No sé si Aimé está por ahí. Sí, perdón, tenía el micrófono desactivado. No, porque más bien lo que él hace es retomar sus trabajos en clave más pedagógica, pensando en sus actividades de docencia en la Argentina. Entonces, en ese sentido, no, diría que no. Que no estaba esa. O sea, ¿cómo es que alguien que se forma con Wundt y que claramente Wundt tenía esa orientación hacia el conocimiento, cuando llega acá se convierte en un pensamiento pragmático, ¿no? Es lo que por ahí pienso yo. Sí, para mí era, digo, la pregunta por cómo hizo ese viraje o por qué terminó teniendo un rol tan destacado en el instituto y por qué después se dedicó exclusivamente a tematizar eso, es una pregunta que no puedo responder, pero que me resulta muy, muy interesante. O sea, uno se asombra. Digo, cómo todo eso quedó de lado y luego llegó a ocupar ese lugar en un proyecto político, diría, porque la fundación del instituto tiene que ver con un proyecto anclado a ideales políticos. Pero sí, claro. No, es súper interesante, pero no hay respuesta. No hay respuesta. Interesante, habría que encontrar unas cartas ahí. Wilk, querias decir algo? Então, Fernando, eu achei essa pergunta que você direcionou a Aimé, eu não sei se eu pronunciei seu nome certo, tá? Eu achei muito interessante e fez pensar sobre um aspecto até do meu trabalho, porque você questiona como uma pessoa com uma formação teórica, uma formação alemã, né, muito forte, em outro território, né, poderia direcionar para uma formação tão prática, né? Essa é uma questão que eu me fiz também, uma vez que eu tive acesso a aspectos da formação do Radetzky. Radetzky também tinha uma formação alemã, uma formação wundtiana, inclusive também terminou sua formação lá em Genebra, no Instituto Jean-Jacques Rousseau, né, com Piaget, com esse pessoal todo. E aqui no Brasil esse aspecto ficou um pouco ausente. Eu só ouvi um pouquinho no final, no que você salientou, né, na montagem do Instituto. Mas até então era tudo voltado muito à prática, coisas que demandavam na época, educação, formação a médico, etc. e tal, profissionais psicologistas. Né, mas é uma questão que acabou tocando um pouquinho no meu trabalho também, achei interessante por isso. Sim, é uma pergunta que eu me faço muito porque, incluso nas palavras de Blumenthal, né, quando falava de Peru, como que ele tinha chegado com uma formação muito experimental e tal, e os objetivos do trabalho dele mudaram, porque mudou o contexto, né?
ele não consegue insertar essa ideia no contexto local de nenhuma forma, né? Incluso Krueger, em 1907, que também tinha sido formado por Bund, foi demitido, né? Foi com seu contrato, né? E ele teve que voltar para a Europa porque na Argentina não teve espaço, né? Então, como ele não adaptou os objetivos no local, ele ficou sem trabalho. Bom, acho que a gente conseguiu conversar alguma coisa, acho que a gente conseguiu pensar em algumas perguntas, algumas questões. Eu agradeço muito a todos os expositores, a vontade de conversar e de seguir conectado, apesar das dificuldades. E, bom, espero que tenha sido também para todos os assistentes muito a exposição e tenha dado algumas perguntas para as suas pesquisas também. Então, deixo aberto os microfones para despedir e, bom, a gente deixa por aqui para seguir com as sessões. Muito obrigada. Pessoal. Até breve. Muito obrigado, pessoal. Deixo o meu elogio a todos os trabalhos, viu? Muito bons, de muita qualidade. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Muchas gracias a todos. Chao, Muchas gracias chao. a todos. Chao, hasta luego. Chao. Muito obrigado a todos e todas que estavam presentes, pelas perguntas e tudo. Muito lindas as apresentações. Parabéns.